pessoal, tudo bem? É um grande prazer recebê-los aqui, né, na casa da SIC, no nosso podcast de saúde. Hoje estamos aqui no marco dentro da casa, que é o nosso, realmente a implantação, o início do podcast de saúde, que nós denominamos aqui, temos como nome, né, o podcast Saúde em Pauta. Então, a ideia é que a gente possa trazer para a comunidade, tanto empresarial quanto comunidade de Caxias do Sul e fora também, assuntos de saúde, pautas de saúde. A gente vai falar sobre governança, sobre gestão, sobre exames, que hoje é o grande objetivo de hoje, né? Falar sobre tratamentos e orientar aí Caxias do Sul, que possui um grande ecossistema de saúde e muitas vezes é desconhecido. Caxias do Sul tem 6 hospitais, 3 operadoras de saúde, uma autogestão, sem contar todos os inúmeros profissionais, né, médicos e toda a equipe multidisciplinar que transita aí, que alimenta muito Caxias do Sul. E hoje, um grande prazer, então, recebê-los aqui, né, Dr. Ciro Menan Barreto Duarte, nosso médico radiologista muito conhecido, uma grande referência na nossa cidade aqui, responsável pelo CDI do Hospital Pompeia, Ecosistema de Saúde, juntamente aqui com o coordenador técnico do CDI, o Rafael Trombini, né? O Dr. Ciro estava aqui nos contando antes que, dentro dos seus longos 35 anos, aqui eu vou ter que abrir, que é quase 40, né, Dr. Ciro? 40 anos aqui, todas as histórias, né, dessa grande evolução, e aí acompanhado do Rafael, que já tem 22 anos, né, Rafael, nessa área. Sabe, Dr. Ciro, que a área, para nós é um prazer, assim, começar com a parte toda de centro de diagnósticos, né, quando a gente fala o famoso CDI, porque às vezes é uma área sempre que é colocada não como secundária, né? Mas às vezes ela não tem tanto a expressão ou a representação do que realmente aquilo que ela entrega. E aqui eu já, numa ideia de um podcast muito aberto, muito informal, no sentido de a gente trazer conhecimento, é importante a gente falar um pouquinho, aproveitar a tua grande experiência e falar... E a evolução nesses tempos todos aí de CDI, de imagem, né? Trazendo, não precisamos ir tão longe lá no médico da família, que pobre não tinha lá grandes recursos, mas fala um pouquinho para nós um pouco da tua experiência, do teu conhecimento e também de quanto evoluiu, quanto cresceu, a ponto de hoje em Caxias do Sul, através do Pompeia Ecosistema de Saúde, nós temos uma das maiores representações de CDI, posso dizer, do estado, e quando comparado a alguns serviços internacionalmente, né? Então, por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado pelo convite, né? É um prazer poder falar um pouco da nossa experiência. A gente realmente vive num mundo à parte no centro diagnóstico, né? Não vive diretamente na porta de entrada do hospital, mas se não tiver o nosso setor, o paciente vai ficar muitas vezes prejudicado e sem o diagnóstico, né? Para começar, assim, em relação à evolução da imagem, né? No começo foi o raio-x, que Röntgen descobriu, né, a radiografia em 1895, né? Radiografou a mão da esposa dele, e de lá para cá veio evoluindo devagarinho, né? Devagarinho, mas nas últimas décadas a evolução foi vertiginosa, porque toda a tecnologia evoluiu. E a imagem aproveitou com isso, né? Graças a algumas descobertas da NASA, através da radiofrequência de transmissão de imagem, também ajudou a evoluir para a ressonância magnética. Tem não só a ressonância magnética, o exame assim, que a gente talvez seja a tecnologia mais avançada de todos, mas todos os setores estão avançaram muito. O ultrassom avançou muito, a tomografia avançou muito. E a radiografia também avançou, porque hoje tudo é digital, né? Até a interpretação de todos os exames, eu posso estar em qualquer lugar do mundo para interpretar um exame de Pompeia, porque com a teleradiologia eu tenho acesso até no celular essas imagens, e a gente trabalha muito com isso. O médico muitas vezes está no hospital e está recebendo imagens que a gente está mandando. E no começo, se eu tinha uma dor de cabeça, o médico solicitava lá uma radiografia da cabeça, né? Que é o que se tinha na época. Mas não resolvia muita coisa, né? Porque não mostrava o parte óssea, né?
E hoje em dia, quando um paciente vai internar, vai no Hospital Pompeia por uma dor de cabeça, ele vai fazer um exame rápido, que é o primeiro, geralmente nós temos a tomografia ou mesmo a ressonância magnética para ele fazer um escaneamento do crânio, e com isso vai precisar se ele tem alguma doença importante ou se ele não tem. E com o diagnóstico, né, o médico vai saber o que vai se fazer. Há 30 e poucos anos atrás, 35 anos atrás, em alguns hospitais, talvez até aqui em Caxias do Sul, se fazia uma injeção de contraste na carótida para injetar um contraste iodado para entrar até o cérebro, para ver qual é o lado que está desviando a linha média, para pensar em fazer uma cirurgia, mas quase às escuras, né? Na faculdade de medicina, era muito comum a cirurgia exploradora do abdômen, né? A pessoa estava com uma infecção, procurava o serviço do hospitalar, o médico olhava o hemograma, via que tinha uma infecção, suspeitava que era na cavidade abdominal e fazia uma incisão com o bisturi para procurar o abscesso, né? Então, o que a tecnologia atual mostra, as imagens mostram, assim, é uma imagem de qualquer parte do corpo, né? Com muito detalhe, né? Porque pode ser um processo inflamatório, pode ser uma malformação, pode ser um entupimento de um vaso, pode ser uma neoplasia, pode ser até, às vezes, a pessoa tem uma doença psicológica e também não vai ter muitas coisas, às vezes não são doenças que realmente vão ter essas alterações, mas podem ter dor por N motivos, e isso auxilia, assim, tremendamente a medicina de hoje, né? Então, isso aí poupa vida, poupa recurso, porque não vai fazer uma cirurgia quando não precisa, um tratamento que não precisa, e no final das contas, quem vai ganhar muito com tudo isso é o paciente, né? Então, essa evolução foi impressionante. Também é o seguinte, quando há 40 e poucos anos atrás veio a tomografia computadorizada no mundo, né? Ela demorava para fazer uma imagem, demorava 2 minutos, com uma resolução ruim. Hoje, para fazer uma imagem, quanto tempo demora, Rafael? 1 segundo? Mas, na verdade, pouquíssimos segundos para rastrear toda uma parte do corpo. Né? Às vezes, o paciente está lá, está se movendo, a gente consegue fazer um escaneamento com uma imagem de resolução. E com essa imagem, a gente consegue separar o que é tecido mole, o que é osso, o que é vaso. Então, em todos os aspectos onde nós trabalharmos e fizermos o exame, a gente vai ter uma qualidade de imagem, uma imagem com muita resolução, com muita qualidade, precisão, isso tudo aliado com o conhecimento que nós temos hoje também, porque tudo a gente foi aprendendo, né? Temos uma equipe grande de especialistas e subespecialistas, porque às vezes tem um médico radiologista que é mais especializado na parte de neuro, na parte de articulação, na parte de pulmão, fazendo com que a gente tenha mais precisão diagnóstica, e isso aí clareia muito a conduta médica. A gente pode dizer, né, doutor Ciro, que o CDI como uma das áreas... Quando a gente fala muito em inovação na saúde, a gente olha muito para a CDI, muito dos exames, muito de novas tecnologias, né? E com certeza um dos maiores benefícios foi o empoderamento do médico, né? Através da qualidade dos exames, do laudo do radiologista, que nem o senhor falou, uma vez se precisava abrir ou fazer uma porta de entrada para uma infecção, às vezes para um achado muito pequeno, que hoje uma imagem ela consegue muito mais diagnosticar e trazer também a importância disso, né? E aí, nesse contexto, os CDIs nos hospitais cresceram muito. E o Hospital Pompeia acho que é um grande diferencial aqui, né, Rafael? Tu és o coordenador, né? Desse coordenador técnico de todo o CDI aqui. E hoje vocês têm lá uma ampla gama de serviços, incluindo PET-CT, ressonância magnética 3 Tesla, tomografia computadorizada, ecografia, radiografia, mamografia normal, ecocardiograma, o raio-x, entre outros.
como que é fazer a gestão de todo esse CDI, né, junto ao Dr. Ciro aí, e saber da importância do crescimento disso, porque uma das coisas que hoje se atrela muito, estávamos falando aqui antes, é o uso da própria inteligência artificial. Todos os congressos de inovação que a gente vai, quando a gente vê startups de saúde tentando usar a inteligência artificial, a maior parte delas está em identificação de imagens. E aí, a partir disso, né, tu vai ter um diagnóstico mais preciso. Como é que é? Porque me parece um novo boom, né, doutor Ciro? O senhor contou toda uma história aqui, aí nós tivemos novos equipamentos, nova tecnologia, né? Mas me parece que a gente está melhorando mais, ainda performando mais e crescendo cada vez mais nessa área, e Caxias como Pompeia é uma referência. Bom, trazendo um pouquinho da análise do Dr. Ciro, da história da radiologia até chegar à inteligência artificial, que a gente chama de deep learning, né? Inteligência artificial. O que mais impactou dentro da radiologia é os tempos de exames. As máquinas, elas aceleraram. Com isso, eu consigo ter mais acessos, produzir mais e entrar num momento de performance e até mesmo, dependendo do objetivo de cada CDI, no caso nosso, a gente pratica muito alta performance. Nós praticamos alta performance todos os dias, para que a gente consiga otimizar todas as nossas disponibilidades de horário em relação à quantidade de exames que a gente consegue executar. Com isso, a gente não somente visa a questão financeira, que rege, que mantém a instituição como um todo, né, na parte do CDI, mas também a gente consegue acessar a questão da saúde pública, né, dos pacientes que estão necessitando desses exames, e principalmente as nossas portas de entrada, que são as portas de urgência e emergência, onde o CDI ele tem um papel fundamental no diagnóstico rápido e preciso. Então, de nada adianta nós termos uma inteligência artificial se nós também não tivermos processos bem consolidados, né? Então isso é um ponto bem importante e é um ponto também que nós estamos aprendendo com essas máquinas, né? Porque a inteligência artificial ela está embutida dentro da máquina, ela ainda não está embutida nos processos e logo aí na frente a gente já está vendo grandes hospitais, em grupos que eu participo, só se fala em inteligência artificial desde a porta de entrada, desde a análise clínica, no auxílio ao médico a poder fazer análise clínica, bem como também a identificação da imagem do próprio médico radiologista no auxílio, né? Nós temos alguns softwares com inteligência que auxiliam a visualização de pequenos nódulos, por exemplo, na tomografia. Mas o que mais está atrelado à inteligência artificial hoje é na qualidade da imagem. A inteligência artificial, tanto na tomografia quanto ressonância, ela faz com que a gente adquira essas imagens muito rápidas e a inteligência artificial ela ajuda em aumentar a resolução. Porque tudo na radiologia antigamente era muito demorado. Então, tudo que eu acelero, eu perco qualidade. Sempre foi assim, né, Ciro? Tudo que eu acelerava, eu perdia qualidade, em qualquer área da radiologia. E hoje não. Hoje eu consigo ter uma performance das máquinas em alto aceleramento dessas máquinas para que eu consiga fazer o exame rápido, mas a inteligência artificial vem e reconstrói essa imagem como se eu demorasse o tempo que aquela máquina antiga demorava para fazer a construção da imagem. E me entregando uma imagem em comparação às máquinas antigas, tranquilamente 3 a 4 vezes com uma maior qualidade. E com isso, o médico que está ali fazendo o laudo médico, ele se depara com isso que está aí no painel. Então, eu tenho uma imagem ali à direita feita tranquilamente em 50 segundos, e eu tenho uma imagem à esquerda feita em 3 minutos, né? Se não mais, né, Ciro? Se não mais. Então, para você ver, eu consigo ter uma alta resolução espacial. O que é uma alta resolução espacial? Eu estou enxergando a separação das estruturas através da diferenciação dos contrastes. Eu consigo ter uma resolução muito maior em relação à imagem ali que o Ciro coloca de 1991. Com isso, se eu tenho uma lesão, no caso, à esquerda, dá para se notar que tem uma lesão, mas eu não consigo identificar a parte do delineamento das áreas, enfim, o Ciro pode entrar isso e falar um pouco mais, que é a parte dele. Então, as imagens atuais hoje, eu consigo perceber pequenas áreas de lesão de uma forma mais fácil, facilitando
ou até mesmo não, né, Ciro? Ou até mesmo não, porque a gente começa a enxergar coisas que antes nós não enxergávamos, né? Ou enxerga de uma forma um pouco mais clara e antes gerava dúvida, por isso que você coloca ali. O médico, ele acaba tendo uma participação no laudo médico um pouco mais objetiva, porque a visão dele começa a melhorar em relação à imagem. Né? Ele tem mais certeza daquilo que ele está enxergando. Se nós compararmos a imagem do 91, eu sei que tem uma alteração ali no tronco, mas eu vou descrever o que eu estou enxergando. Eu não vou afirmar que tem uma alteração naquela área. Mas aí o Ciro é o profissional aqui que pode... Mas é importante aqui, né, Rafael? Vamos comparar as duas épocas, né? 91 e 2023. A tomada, me corrige, né, doutor Ciro, aqui o senhor é especialista, mas a tomada de decisão para abrir ou, não, ou fazer uma intervenção cirúrgica ou não fazer num tumor, num AVC, né, num quadro hemorrágico ou qualquer outro tipo de patologia, a tomada de decisão ela parte de um exame que em 91 era assim, né, e em 2023 a gente tem essa outra qualidade. Então, me parece que a tomada de decisão hoje para o médico, ela está muito mais qualificada. Para tu ter noção, num exame que nem esse, não é bem comum, né? Mas uma área, por exemplo, tumoral nessa região do tronco, a gente já fez alguns exames de tractografia por ressonância. O que o médico quer saber nessa tractografia? Ele quer perceber que até onde ele pode chegar e pode causar uma lesão que ele pode prever antes mesmo de realizar a cirurgia ou até mesmo já colocar para o paciente. Olha, a gente vai causar um dano em uma outra área retirando, ou é muito risco, a gente não vai mexer. Então, a gente consegue fazer o mapeamento das fibras que estão subindo no tronco em relação à lesão, pensando na imagem de 1991. Então, até isso, o médico solicitante, né, o médico cardiologista, ele tem mais ferramentas para tomada de decisão assertiva, principalmente o neurologista. Né? O neurologista, ele praticamente... Nós também temos a neuronavegação, são as imagens que nós realizamos isotrópica do crânio, e ele coloca na cirurgia. Então, ele faz uma cirurgia virtual com imagem de ressonância. Ele fica olhando para uma tela e ele vai entrando no crânio do paciente através das imagens de ressonância magnética até chegar na área que ele quer. Então, para tu ver até onde está a tecnologia hoje. Poupando tecido, né? Porque ele tá com quase uma cirurgia robótica, pegando só o tumor e deixando de pegar o tecido. E também porque o médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, que é uma coisa que é o que ocorre hoje em dia, é o seguinte, ele planeja uma cirurgia, ele não abre para ver, né? Isso aí o resultado é muito melhor, né? A neurocirurgia hoje, nós estamos pegando o caso de neurológico, né? Essa imagem de 91, eu estava lá, eu interpretei esse exame, mas nós estávamos começando. E era um exame que deu normal pela tomografia. Entendeu? Então, a nossa vibração, na época, foi que a ressonância demonstrou o nódulo. Né? Então, eu me lembro assim que nós todos vibramos quando veio a imagem, veio uma tomografia, né, sem diagnóstico. Né? Aí, o segundo passo era saber o que era isso. Né? Que hoje em dia a gente sabe muito facilmente, né? Mas naquela época era o primeiro caso, né? Numa coisa que a própria... isso aqui nos Estados Unidos, a ressonância estavam trabalhando há pouquíssimos anos, entendeu? Os livros eram tudo recentes, estava todo mundo aprendendo junto. E nós conseguimos fazer esse diagnóstico, nós achamos um artigo muito parecido com o que era, fechou com a literatura, fechou com a descrição. É uma lesão que não aparecia nos demais métodos, assim, era um cavernoma isso aí, era uma malformação vascular, né? Então, o que essa ressonância da época ajudou? Porque a ressonância, ela tem um contraste, ela consegue diferenciar os tecidos. Então, para esse caso, ela foi superior à tomografia, que ela não consegue ter muita diferenciação entre um tecido e outro. Então, já foi um progresso muito grande. Mas, essa imagem agora, preparando uma aula que eu dei sobre a nova tecnologia, que eu encontrei no meu arquivo pessoal, eu encontrei essa imagem, eu fiquei bem feliz e botei para comparar, porque para ter uma ideia, porque tu pega a imagem da direita, tu consegue fazer quase que fazer uma descrição anatômica, né? Literalmente. Porque o médico hoje em dia ele não quer, para saber olhar a anatomia, não quer abrir para olhar.
Não se abre mais para olhar a anatomia, tu tem que aprender a anatomia com o teu corpo intacto, né? Então, hoje em dia, aquela imagem da direita, que é uma imagem que foi feita com rapidez e alta resolução, né? E essa imagem que foi feita bastante demorada para os tempos atuais, que é uma imagem que durava mais de 4 minutos, né? Com uma resolução muito pequena. Hoje em dia, eu iria me recusar a fazer essa interpretação, porque eu me sentia seguro. Então, alguns diagnósticos de, por exemplo, esclerose múltipla, infarto isquêmico muito agudo, né? E uma série de pequenas lesões, ou até lesões maiores cerebrais, a ressonância magnética entra com um detalhe impressionante. E dá uma precisão para o cirurgião, quando é um caso operável, aonde que ele vai, se está perto, por exemplo, do giro motor, onde a pessoa pode ser sequelada ali, ele não vai mexer naquela área. A tractografia que o Rafael estava falando, que ele mostra onde vai os axônios, né? Se a lesão está no meio dos axônios, ela está afastando os axônios. Isso faz com que ele saiba o que ele vai fazer. Ele vai, porque o cirurgião, quando ele entra para fazer uma cirurgia, ele quer deixar o paciente bem depois que opera. Não quer deixar, se fosse para tirar alguma sequela, né? Ele deixa todo sequelado, nem opera, né? Então aqui mostra bem o que é a tecnologia em si é a mesma, só que a informática, a computação, a inteligência artificial, tudo melhorou muito. Então nós temos aquela imagem lá que ela pode ser feita em poucos segundos, se o Rafael colocar o planejamento da imagem para ser bastante rápido, né? E uma imagem que demorava muito tempo. Isso impacta em desfecho, impacta, né? É isso aí. E uma coisa muito importante, assim, doutor Ciro, Rafael, trazendo um pouco até porque a gente, como fala em comunidade aqui, fala para a comunidade, né? A gente, às vezes, como cidadão caxiense, não podemos esquecer brasileiro, tem aquela síndrome do cachorro, né? De achar que as nossas coisas não são tão boas, não atendem. Hoje, um cidadão caxiense, em termos de qualidade de imagem para fechamento de diagnóstico, para conduta de tratamento e tal, ele precisa sair de Caxias do Sul? O que nós temos, porque muito mais do que simplesmente ter estruturação dos CDIs, né? Por exemplo, os equipamentos do PET de ressonância de vocês são uma referência para a América Latina. Nós estamos falando só de Brasil, estamos falando de América Latina completa, né? Então, assim, com esses avanços tecnológicos, né, que com certeza trazem melhores resultados, como é que vocês podem traduzir isso para a segurança do cidadão caxiense? Porque, inclusive, hoje a gente começa a ver, inclusive o Hospital Pompeia também tem essa referência, né? De pessoas que vêm de fora para buscar tratamentos, buscar, talvez até agora, a partir desses novos exames, dessa nova área, buscar também imagens aqui, buscar laudos aqui. O que nós estamos nos transformando em Caxias do Sul? Que bacana isso. O que nós temos aqui de tão bom? A questão da imagem, tá? Essa ressonância é a melhor do Brasil. Tá? A tomografia, né, o Rafael me corrija se eu estiver errado, se não é melhor, ela está igual a qualquer uma de ponta. Porque são máquinas extremamente modernas e com os softwares mais modernos, né, completos que tem no mercado hoje. Então, aqui a gente se compara a quem? Einstein, podemos botar Einstein, ultrapassamos, Círio... Olha, a ressonância é capaz de não ter nenhuma em São Paulo. Pelo menos quando foi instalada, não tinha. Né, essa ressonância igual a essa. Mas a gente pode dizer assim na prática, entendeu? Pode ter... Até o momento da instalação era a única no Brasil. A única na América Latina, a única da América Latina ao sul de São Paulo, ao sul do México. Né? Então, assim, em matéria de chave de fenda, nós estamos de uma ponta em ponta, máquinas de ponta, né? E também, com isso, nós temos uma equipe também de ponta para lidar com isso, né? Se qualificou e temos nos qualificado ao longo dos anos, né? Para poder fazer esses diagnósticos, né? Realmente incríveis, né? A relação do PET-CT, por exemplo, se tu tiver que procurar, assim, botar um gramado lá, tá? E tiver que procurar um besouro no gramado, tá? É difícil achar, né? Com certeza. E se ele tiver uma lanterninha? Até acho que tem imagem. Tem, vamos buscar ela aqui.
Em relação, por exemplo, assim, se nós fizermos uma imagem, tá, do pulmão, todo mundo tem nódulos do pulmão, micronódulos. Por quê? Pegou uma gripe, entendeu? Com um germezinho, o organismo vai lá, os linfócitos vão, tratam os macrófagos, fagocitam, formam o processo inflamatório e formam granuloma. Então, qualquer um de nós, se for lá fazer um exame de tomografia, vai aparecer bolinhas, né? Quem sabe que essas bolinhas são granulomas, às vezes são inespecíficas, que não preocupam. Mas se tu tem um câncer e está fazendo rastreamento de metástases do teu corpo, entendeu? Aí que o PET-CT entra. Né, que é dado uma glicose marcada com radiofármaco, né, e aonde tem alto metabolismo, ele vai ser captado por aquela região, por exemplo, cérebro, coração, né, tem uma demanda de glicose muito grande, e os tumores, né, os tumores malignos captam muito, são células jovens que absorvem muito açúcar, né. Então, aqui está mostrando um nódulo de 4 milímetros no pulmão, que a gente não daria bola, não prestaria atenção num paciente qualquer, porque um nódulo entraria como granuloma, né? E o PET faz com que aquilo haja uma captação e faz com que brilhe esse... E a gente pode medir também qual é o tipo qual a intensidade do brilho, ou a intensidade da captação. Isso aí traz uma acuidade para fazer o diagnóstico da imagem, assim, muito grande, porque nós conseguimos... Se tu tem uma metástase desse tamanho e for única, por exemplo, talvez o cirurgião faça um tratamento radioterápico focado nela, ou até ele pode fazer a opção de removê-la cirurgicamente com uma microcirurgia. Isso aí pode definir vida, sobrevida ou não, né? Então, quando se fala em câncer, hoje em dia, virou muitas vezes uma doença crônica, porque os recursos de diagnóstico são altíssimos, assim como os tratamentos também, né? Porque não tivesse tratamento, mas tendo uma micrometástase, se ela é única e tu cura o paciente, né? E é isso que o PET faz, porque se botar aquela outra imagem em volta aqui, ó, a outra imagem mostra um linfonodo pequeno. Linfonodos, todos nós temos linfonodos. Só que quando eles ficam grandes, são linfonodomegalias. Esses linfonodos são suspeitos, mas até 1 centímetro são benignos. Mas com o PET-CT, ele nos provou que às vezes esses nódulos pequenos já são metastáticos. Né? Então isso aí revolucionou o tratamento oncológico, né? Então é um exame específico para pacientes oncológicos, o PET-CT. Mas ele está trazendo um benefício para o cidadão caxiense, realmente isso aqui de toda essa região nordeste, que não tem outro lugar, né? Tem aqui, não precisa sair da cidade para fazer o tratamento, para fazer o exame, que sempre é desconfortável, né? E essa máquina aí, o Rafael pode dar mais detalhes, é uma máquina mais moderna, ela é muito rápida, ela faz o exame com resolução e rapidez e com precisão. Né? Então, e também uma coisa que a gente pode comentar também é o seguinte aqui, no caso de uma tomografia, tá? Ela tem radiação, que é ruim, né? A radiação. A máquina que nós tínhamos, até chegar essa máquina de tomografia, ela tinha uma quantidade de radiação menor que a anterior, né? Ela tinha 30% a menos que a máquina anterior. Como o software melhorou, os detectores melhoraram, essa atual, ela tem 30% a menos de radiação que tinha aquela anterior. E se o Rafael programar a máquina lá com low dose, baixa dose, ela tem 30% a menos, né, de radiação. Em casos de pacientes que vão fazer exames repetidos, né, então a gente faz uma dose menor para que o paciente não tenha tanta radiação ionizante
que pode, por fim, ser prejudicial, se repete muitas vezes. Então está tudo evoluindo muito, Sim. né? A coisa da dose de radiação é uma coisa que a gente não presta muita atenção, mas também a tecnologia atual está fazendo isso, está reduzindo também a radiação, além de nos fornecer todas as vantagens do detalhamento do que está se passando com o nosso corpo. Uma coisa importante, Rafa, desculpa te interromper aqui antes de tu trazer, para a gente tornar mais tangível, né? Antigamente, falando, por exemplo, da radiação, as pessoas tinham muito medo de várias questões. Tem gente que tem pânico de entrar numa máquina. Eu tive a oportunidade e convido todos aí a conhecerem o Hospital Pompeia nas suas instalações. Parece que às vezes tu tá indo para uma praia, não para ir fazer um exame, né? Porque a gente começou a entender que a experiência do nosso cliente / paciente, ela é muito mais ampla. Não é simplesmente chegar lá para um exame frio, duro. Não, hoje se harmonizou os ambientes, se preparou. Como é que tu percebeu essa mudança, assim? Que casos aí tu traz pra gente, né? Com a qualidade não só, porque a gente até agora falou muito da qualidade do exame. Então, é que nem o doutor Ciro falou, um exame desse aqui, eu antecipo um tratamento oncológico, talvez 3 anos, 5 anos até aparecer, ou não, cada caso tem a sua... Ou cura o paciente, né? Ou faz a cura do paciente, né? Então, eu acredito que isso vai evoluir muito. Mas a experiência do cliente é diferente, né? Como é que tu traz um pouco aí essa percepção hoje do nosso cliente? O CDI do Hospital do Pompeia Ecosistema de Saúde, ele vem numa reestruturação. Nós entendemos a médio prazo que nós teríamos que causar uma experiência para o meu cliente. Apesar de eu tratar ele como paciente, ele não deixa de ser o meu cliente. Então, todas as ações que a gente fez, desde o repaginamento do CDI, desde a mudança do nome, do símbolo da instituição, até o investimento em tecnologia, nós entendemos dentro dos nossos objetivos que nós teríamos que causar essa experiência. Então, quando você entra lá e você diz, estou me sentindo numa praia, é isso mesmo que a gente quer causar, esse impacto, é fazer com que naquele momento tão difícil, muitas vezes de muita dor, ou de pacientes que vêm aí através de alguns tratamentos oncológicos, que antigamente era uma experiência não muito boa, fria, né? Que nem tu falaste, sem aquele tato humano da coisa, né? Então, além da tecnologia, nós estamos trabalhando e queremos trabalhar mais ainda, tentando entender como o nosso cliente ele percebe essas nossas ações. É isso mesmo, é causar. Então, mediante isso, quando construímos não somente a decisão das máquinas, que foi a 4 mãos, nós também demos um passo muito valioso, que é trazer todas as salas humanizadas. Então, quando você entra na sala e você pensa em qualquer coisa, em menos uma sala radiológica, é isso que a gente quer atingir. A gente quer que tu esqueça que tu esteja num centro radiológico e que tu pense na tua doença. Então, a parte humanizada, que é as salas humanizadas, faz com que você, naquele momento, naquele minuto que você está lá, você esqueça disso. Também, em cima disso, temos pessoas trabalhando com pessoas, né? Então, toda a capacitação, todo esse acolhimento, toda essa questão humana, né? De receber esse paciente desde a nossa porta de entrada até a realização dos nossos exames, também é um trabalho muito grande que a gente vem trabalhando. E também, em todas as salas que nós trocamos o aparelho, nós utilizamos cromoterapia. Então, é comprovado cientificamente aí que a cromoterapia, mas as nossas salas, elas têm cromoterapia, principalmente na sala de mamografia, que a cromoterapia ela fica na frente da realização do exame. Então, o paciente, ele se depara com um painel de cromoterapia, que é onde a visão dele fica para esse painel, e que naquele momento que ele está realizando o exame de mamografia, a última coisa que a gente quer que ele pense é naquela questão que muitas mamografias causam dor, a exposição da mama a uma pessoa desconhecida. A nossa máquina, inclusive, pensando nessa construção, nós construímos uma máquina onde ela faz a compressão automática, pensando nesse viés de dor que as pacientes nos traziam, porque antes era operacional dependente, então se eu apertar a tua mão, cada um vai apertar de uma forma. Então hoje não, a nossa máquina ela faz automatizada. Então há uma diminuição daquele impacto da dor na hora de fazer
a compressão que separa as áreas, né? Uma grande queixa, Para poder, né? que é uma grande queixa. Então, quando a gente construiu o repaginamento e a construção tecnológica do CDI, nós procuramos responder várias perguntas na época dos problemas que a gente tinha antigamente. Olha que visão legal. Então, quando a gente começou a construir, não, a gente tem que responder essa pergunta. O que na mama eu tenho dificuldade? O que eu posso construir tecnologicamente e repaginando e estruturalmente física que eu posso saciar os nossos problemas com os nossos perfis? De repente, o nosso perfil não pode ser igual a um outro hospital. Geralmente é muito parecido, né? E isso a gente foi para o PET, isso a gente foi para a tomografia e a gente foi para a ressonância. A ressonância foi a última decisão que nós tivemos na construção do parque, né? A gente lembra muito os canyons, né? Se vocês verem ali a foto, nós também usamos as fotos pensando na região do Rio Grande do Sul e não propriamente de Caxias do Sul, para que ele se identifique. Quando ele foi viajar, eu passei ali, olha que legal. E se você olhar para o teto, tem uma imagem do céu. Então, isso faz com que ele se sinta mais acolhido, fique mais calmo. Por quê? Qual foi a pergunta que a gente respondeu ali? Muitos pacientes têm claustrofobia. Então, só no momento... A cromoterapia está lá no canto, ó, um azulzinho, um LED azul lá. A gente pode trocar. E também nós temos sistema de som, então o paciente pode escolher o som que ele quiser escutar durante o exame. Então, a única coisa que a gente quer que ele não lembre é que ele esteja fazendo o exame. E que com essa tecnologia, ela esteja proporcionalmente atrelada a uma coisa, ao laudo preciso, através da imagem de alta resolução, e tempo é o nosso maior valor hoje, né? Então, eu tenho que deixar esse paciente um mínimo de tempo dentro do hospital, porque ele não quer permanecer lá. Então, o tempo, encurtar o tempo, causar essa impressão de experiência e que ele tenha esse laudo preciso. Todos os aparelhos do CDI do Hospital Pompeia hoje, eles estão integrados com a internet. Então, o que eu quero estimular no paciente? Que a vinda dele seja uma vez só. Eu não quero que ele fique indo e voltando. Então, a gente atrelou a internet. Então, no momento que ele sai da sala de ressonância, por exemplo, se ele acessar no celular dele, ele já tem as imagens ali. Então, é isso que a gente quer proporcionar. Né? É uma inovação, não deixa de ser um negócio, mas é isso. E em relação aos acessos aos pacientes, todos os pacientes de Caxias do Sul, 40 cidades adjacentes, têm acesso a toda essa tecnologia, toda essa experiência. Estamos abertos aí. Vamos aproveitar a apresentação, Rafael, nós vamos fazer assim. Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho, aí tu vai passando aqui e aí tu como coordenador e também o Dr. Cido vai nos orientando para a gente trazer informação para a nossa população. Quais são os serviços que tem aquilo que a gente atende mais? Porque às vezes as dúvidas elas pairam um pouco antes, assim. Eu faço uma ressonância para quê? Qual é a diferença de uma ressonância e um raio-x? Temos ali, por exemplo, eu estou com... A gente falou muito em casos mais complexos, mas às vezes uma lesão meniscal, né? Uma inflamação de um joelho, de um pé. Que exame que eu faço? E aí eu acho que a gente pode, como tem várias sequências de exame, a gente pode abordar o exame e aí falar um pouquinho para a população entender. Bom, aqui então nós temos uma foto da nossa ressonância 3 Tesla, e os exames que a gente realiza na grande gama, a gente pode realizar todos os tipos. Nós temos aí no know-how de exames em torno de 90 tipos de exames somente para ressonância. Desde de músculo esquelético, desde coluna vertebral, desde neurologia, corpo inteiro, exames um pouco mais específicos que não é feito em alguns locais de Caxias do Sul, que a gente acaba realizando dentro dessa tecnologia. Por exemplo, exames de mama, exames de perfusão, exames de espectroscopia cerebral, exames de próstata, tractografia. Então, existem exames específicos. O que essa ressonância ela traz de melhor hoje na cidade de Caxias do Sul? O objetivo dela é a alta definição. Ela consegue entregar uma imagem, por exemplo, de um menisco, antes, de repente, nas outras máquinas, né, Ciro, de 1.5 Tesla ou com tecnologias inferior, dependendo do nível da lesão meniscal, o Ciro já ficava em dúvida para dizer, não, aqui tem uma lesão, não, aqui eu consigo ver uma lesão, aqui eu consigo enxergar uma ruptura de cartilagem, aqui eu consigo afirmar que né? Então a ressonância 3 Tesla ela vem para ajudar nesses laudos precisos, aonde a imagem está demonstrando, não é tanto a expertise do médico, claro que contém,
mas a imagem que está dizendo para o médico lá, né? Então, esse é o universo que a gente oferta, né? Então, nós temos... o nosso CD é uma cidade, né? É um andar inteiro. É um ecossistema. É enorme. Então, nós temos todos esses serviços, né? Um comentário, assim, ó, em relação, por exemplo, assim, aos métodos, tá? Quando o paciente chega no pronto-socorro de um politrauma, entendeu? Caiu de moto, o primeiro método é o raio-x, para identificar uma fratura de um osso, por exemplo, entendeu? Não vai se fazer uma ressonância, uma tomografia, é que nem tu querer matar um camundongo com canhão, tu entende? Né? Tu vai realizar um método simples, porque tu quer fazer um diagnóstico específico, né? Então, o raio-x tem o seu espaço, né? E o que o médico tem que ter o conhecimento é quando que vai o raio-x, quando que vai um outro método mais sofisticado. Então, ele mostrou um raio-x do pé, num trauma, quebrou um osso do pé, um metatarso, um dedo e tal, ou um osso longo e tal, é o raio-x que faz, né? Se conforme a dúvida diagnóstica, se evolui para um outro ultrassom, entra aí, a tomografia, a ressonância, o PET-CT. Então, para cada tipo de exame e proposta de exame, a gente vai fazendo exames diferentes para o diagnóstico. Então, aqui é todo o nosso know-how de exames que nós ofertamos. Dentro de cada modalidade tem subsequências de quantidade de exames enormes, né? Aqui é válido ressaltar que não existe um método principal. A gente ouve muito na sociedade, eu quero fazer uma ressonância do corpo inteiro, quero achar uma lesão. Não. Às vezes um simples raio-x faz o diagnóstico. Trazendo essa parte do Dr. Ciro, por exemplo, no raio-x de pé, por exemplo, se eu quero ver uma fascite plantar, eu tenho que fazer uma ressonância. De repente o raio-x vai aparecer o esporão. Né? Então, cada um vai complementando o outro, né? Também, né, Rafael, é importante, também a área de reabilitação é importante. Existe um momento certo para cada exame também, né? Sim. Às vezes eu tô fiz uma lesão articular, tô com uma super inflamação, às vezes eu escondo estruturas, né? Pelo menos antigamente nos exames a gente via isso, não fazia uma ressonância a curto prazo de uma lesão, faria ela um pouco mais para frente, a não ser, claro, que tu tivesse uma dúvida muito grande, mas tu caminharia aí para um exame mais simples no primeiro momento para depois. A gente via isso muito na ortopedia. Isso era uma dúvida que eu ia perguntar. Hoje eu fiz uma ruptura de cruzado, muito comum na área da traumato-ortopedia, principalmente cirurgia de joelho, futebol. Antigamente a gente tinha a prescrição de uma ressonância 5 dias depois, 6 dias depois. Hoje a ressonância ela já é diagnóstica e já pode ser aplicada. Nesse aspecto, assim, ó, tu teve uma lesão séria no entorse, entendeu? Não tem por que correr para o diagnóstico. Né? Se fizer a ressonância naquele momento, vai fazer todo o diagnóstico, vai enxergar tudo, mas vai enxergar muito derrame, muito edema. Isso. Né? E não precisa também fazer, não tem essa urgência, porque o médico não vai operar nessa fase aguda, ele vai ter que esfriar o processo. Né? Então, a ressonância ele pegaria tudo isso muito bem, né? Toda a parte de edema, derrame, eventuais lesões menores na fase aguda, mas não precisa fazer correr, não é um exame de urgência. Ele vai operar daqui a 2 meses, quando esfriar né? E também quando faz esse tipo de exame, né, de imagem, ele vai romper o ligamento cruzado anterior, mas pode ter rompido o ligamento colateral medial, ao mesmo tempo ter feito uma lesão de canto de menisco, né, uma lesão discreta. Então ele tem que ter uma ideia geral, né, quando vai fazer um exame, porque algumas coisas, tem algumas lesões que são escondidas na artroscopia e na imagem de ressonância não. Né? Então, isso auxilia o médico a saber o que procurar, saber qual é o quadro e tal. E também para evitar, assim, de abrir um joelho e pode ter uma necrose, que talvez não era de abrir, era de observar. A gente vê isso muito no esporte, né? Esporte de alto rendimento também, como a gente tem times de alto rendimento aqui, a gente tem uma referência de serviço de alto rendimento. Sim, nosso trabalho no dia a dia é olhar essas lesões musculares, principalmente de atleta, né? Sim. Tem uma fisgada ali, um atleta vale uma fortuna, o médico quer saber exatamente o que ele tem. É um outro contexto, né? Para fazer para ver o que aconteceu, se ele rompeu o músculo, qual é o grau de ruptura que ele teve, e para entrar o tratamento, né? Porque a recuperação dele é quando?
Quando que ele pode voltar, né? Então, nessa área de esporte, a imagem é vital. É vital. Né? Principalmente a ressonância, E né? qualquer desgaste numa articulação, a ressonância mostra. Né? Tem uma pequena perda de cartilagem, a ressonância mostra. Né? Então, dentro da modalidade de radiologia, até para a população ter um entendimento em relação a essa questão da acurácia do exame, para cada suspeita clínica, há um tipo de exame padrão ouro. E ele está embutido dentro desse ecossistema que nós estamos aqui demonstrando. E uma coisa que a gente não comentou aqui é o seguinte, ó, uma coisa que existe hoje na radiologia é o procedimento, entendeu? Tu vai lá, faz um exame e apareceu um abscesso, né? Um abscesso abdominal. Isso aí pode perfeitamente ser drenado cirurgicamente por uma agulha, guiada por um exame de imagem, ultrassom, tomografia, tirar o abscesso, né, e evitar uma cirurgia. Né? Ou, por exemplo, o paciente tem um tipo de tumor, o médico quer saber se aquele tumor é maligno, é benigno, ele pode colocar uma agulha no centro desse tumor, tirar um pedacinho de tecido através de uma agulha, e esse tecido ir para a patologia, e se for operado o paciente, ele começa a saber o que é, ou muitas vezes ele fala, não, isso aí não é um tratamento para ser, não é para ser o caso para ser operado, é um caso para ser tratado, conforme for uma quimioterapia, radioterapia, e nem cirurgicamente é. Então tudo isso vai melhorando nas diferentes tipos de problemas que nós temos no nosso corpo, né? Nós estamos falando, podemos falar de lesões inflamatórias, né? Que eu contei do problema do abscesso, ou lesões tumorais, né? Então, em todas essas áreas, a imagem também vai ajudando muitas vezes, né? Tem casos que não são cirúrgicos, então aí que a intervenção na radiologia ajuda bastante, e quando ajuda é muito bom, porque é uma pequena agulha, né? Doutor Ciro Rafael, não tem como a gente não comparar isso, né? Sempre que a gente traz novas tecnologias, a arte da medicina e da saúde como um todo, ela exponencialmente cresce. Se a gente for ver a história, está relacionado a guerras, a pandemias, né? A momentos assim que a humanidade teve que se reinventar. A gente teve isso, né? Vivemos a pandemia do Covid, e mudou muito, ou cronificou, agudizou aquilo que era crônico, né? Mudou muito o perfil dos pacientes. Hoje a gente vê pelas jornadas de internação dos pacientes que permanecem mais tempo internados, que chegam mais agravados, assim. Aqui não estou trazendo só um universo de sistema, seja operadoras, planos de saúde, SUS, não. O que muda isso? O que vem num pós-pandemia para um CDI? O que mudou para vocês? Que tipo de paciente hoje vocês recebem? Ele é diferente? Ele é uma investigação que tem que ser mais ampla em função, assim, de todo um período que as pessoas... na pandemia a gente teve serviços, às vezes, de CDI que não fossem relacionados à Covid em especial, até a gente entender o que era, que se afastaram muito, a não ser que fossem as grandes urgências. Mas a gente não tinha mais linhas de tratamento, né? Cardiopatias e etc. E a gente teve pacientes com piora. Como é que está hoje? O que aconteceu no pós-pandemia para o CDI? A questão da pandemia, a gente pode começar pela pandemia em si, né? Porque foi um horror para nós, né? Porque nos assustou muito, o hospital parou, né? E no começo a gente não sabia sobre o Covid, né? Não sabia como é que era que aparecia, né? Isso assusta, né? Assustou os médicos, assustou a sociedade, né? Então houve uma mobilização geral, né, da parte médica para o tratamento enfrentar a pandemia. E uma das coisas que foi muito legal foi que nós, os médicos, os diferentes locais, começamos a nos unir, né? Logo já veio artigos, né? Artigos que não estavam tão corretos, artigos que tinham alguma informação importante. Um colega meu que mora numa outra cidade, num outro estado, pegou um caso comprovado de Covid, já manda o caso para nós, olha, o Covid apareceu assim, 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 assado, né? E a gente foi aprendendo. E o Covid, a princípio, dava só no pulmão, e a gente pegou bem como é que era no pulmão, começamos a fazer o diagnóstico extremamente rápido, preciso,
porque ele tinha uma série de características parecidas de um paciente para o outro, e teve casos que ele não atacava o pulmão, mas atacava o intestino, atacava o cérebro. Mesmo sistêmica, né? Um outro órgão específico. E foi um aprendizado muito grande. E de uma hora para outra, foi embora. Né? A gente ficou com o registro, numa memória de uma guerra, no princípio, né? De uma série de achados de imagem. E eu trabalhei na parte de diagnóstico, né? E o Rafael na parte de toda a logística para lidar com isso, porque de um dia para o outro o hospital estava lotado de pacientes, Covid, com 300 problemas, e que não podiam ser contaminados, né? Que tinha que ter todo um preparo de todas as pessoas para evitar a contaminação de toda a equipe, né? E fomos todos aprendendo com tudo isso, né? E conseguimos, eu acho que passar bem, né? Por esse período difícil, né? O hospital parou para cirurgias eletivas, parou para uma série de problemas menores, né? Então, a logística, Rafael, tu podia comentar mais a respeito, né? Eu estou falando mais de diagnóstico por imagem, que a gente aprendemos o diagnóstico, fomos resultados bastante rápidos, ligeiros, e ficou a experiência, e agora a tendência, assim, está normalizando de novo, né? Eu acho que nem tu falaste, né? A gente foi aprendendo e foi maturando os processos. Porque como era novo para todo mundo, no início não sabia-se muito como proceder, né? Desde a porta do hospital até a chegada no CDI, o CDI ele fez um papel muito importante na luta contra o Covid, né? Até queria parabenizar meus colegas que enfrentamos aí linha de frente, 24 horas, segunda a segunda, enfrentamos essa doença terrível, e o CDI, principalmente a tomografia, ela fez um papel fundamental, né? Que era exames de tomografia de tórax, né? Que aí chegou um momento do protocolo que a tomografia de tórax ela entrava dentro do processo da entrada do paciente quando ele fazia o teste positivo, né? Então, foi um processo que a gente foi maturando, foi aprendendo. Depois não estava mais no tórax, estava na rede sanguínea, aí vinha com TEP, aí a angiotomografia percebia dentro da tomografia. Então, dentro do CDI, foi um dos subsetores das modalidades dentro da radiologia que teve maior atuação do COVID, né? Então, foi um momento de muito aprendizado para todo mundo. E em relação ao pós-COVID, a gente não tem, assim, uma coisa clara, né? Porque também não está claro para todo mundo sobre isso. O que a gente percebe, através do que os pacientes nos trazem, principalmente exames de ressonância, ou até mesmo tomografia, pacientes relatando algum tipo de sequelas, tipo esquecimento, eu nunca senti isso e comecei a sentir depois, né? Relatos de paciente. Claro que isso teria que ser analisado junto a uma questão científica, né? Mas é o que a gente percebe pós-pandemia. Da época, o que assustou muitos médicos quando nós fazíamos exame de imagem, por que os pacientes morriam, eu tinha a impressão, isso é uma coisa de uma percepção minha, é como se tivesse colocado uma cola no pulmão, né? Despejado cola e mandado o paciente fazer exame conosco, né? Porque o pulmão ficava grudado, reduzido, né? Colocado uma cola, uma esponja, imagina como é que ela vai ficar, né? E esses pacientes, conforme era a gravidade, muitos foram a óbito, né? Porque, né, pela imagem dá para perceber qual seria o prognóstico do paciente, né? Que legal. Gente, a gente já estamos nos encaminhando aí para o final, né? E eu fico muito grato de a gente ter começado nosso podcast aqui falando sobre essa área, porque é que nem nós iniciamos, doutor Ciro. Muitas vezes a gente, por não ser uma área direta, no sentido assistencial, seja o responsável pelo paciente, né? Às vezes tem toda uma linha de frente, que é o médico. Muitas vezes o paciente não tem a noção de quanto dentro do tratamento dele um CDI estruturado, pessoas capacitadas, exames qualificados influenciam no desfecho do seu tratamento.
E por isso que muitas vezes a gente não valoriza o quanto as estruturas de saúde, quando elas investem em CDI, em imagem e na qualificação disso, o quanto de retorno isso para a sociedade e para o próprio paciente tem. Como profissional de saúde, mas também, né, como um usuário, às vezes a gente fica muito na linha de frente. Agradece ao médico, mas tem tanto suporte por trás disso, no fechamento de um diagnóstico, né? Se a gente soubesse, inúmeras pessoas de mãos dadas caminhando para poder dizer assim, bom, agora o teu diagnóstico é esse, o tratamento é esse, eu fui assertivo, te entreguei bem de volta, funcional, né? Que é o que a gente fala tanto aqui. Caminhando para o fim, eu já pergunto aqui, primeiro para o Dr. Ciro, agradeço muito aí a tua disponibilidade de vir aqui trazer para a gente. Falando em futuro, né? Vocês que hoje são um dos maiores centros, então, de imagem, né? De qualidade de imagem, de equipe aqui da nossa região, da região da Serra. O que vem pela frente aí? Para onde vamos caminhar? Quero complementar, tive a experiência de visitar um hospital grande em São Paulo, né? O Einstein, e pequenas mudanças eram tão impactantes. Porque às vezes a gente pode olhar lá para o futuro, aqueles filmes futuristas, Dr. Ciro, e imaginar que isso já existe na saúde. Câmeras que monitoram o paciente 24 horas dentro do quarto, né? Telemetria se o paciente para meta 6 de segurança, se vai cair ou não vai cair, uma simples telemedicina, em vez de ser uma televisão, é um monitor. Então, coisas pequenas que mudam tanto essa jornada bonita que tu falou, Rafael. O que vem do CDI aí? O que a gente pode esperar? Quer conhecer o futuro? Sempre. Vai lá no Pompeia. Ótimo, ele tá craque em venda, muito bom. É isso. Não, literalmente nós estamos vivendo o futuro lá, porque nós estamos fazendo uma medicina do futuro, que vai chegar em alguns lugares depois, né? E hoje em dia existe uma rede, no meu caso, entendeu? Uma rede de pessoas do mundo inteiro de diagnóstico. Se eu tenho um caso difícil, eu coloco no meu WhatsApp e mando para o melhor pessoa do mundo para saber a opinião dele, né? Então, assim, isso é o futuro, né? Porque a gente está se aliando com uma imagem com muita qualidade, né? Que vai melhorar ainda. Vai haver coisas novas que a gente nem sabe o que vai aparecer. Mas já estamos num passo tão grande de avançado que vai demorar talvez algum tempo para ver o que nós temos em outros lugares, porque nós estamos trabalhando com imagens que realmente são imagens do futuro, pelo grau de qualidade que tem. Agora, eu acho que no futuro o que vai evoluir, porque a parte de imagem diagnóstica evoluiu muito, muito mesmo, né? E a gente vê que a gente está à frente de algumas outras áreas de tratamento, por exemplo, né? Então, assim, que já estão muito avançadas, mas eu acho que a imagem está vivendo o futuro e talvez daqui a uns dias, com os tratamentos que existem, né, por exemplo, para a cura do câncer, se evolua e chegue próximo do que nós temos hoje, porque nós estamos fazendo diagnósticos precisos de lesões, quando tumorais, muito pequenas, e às vezes é uma dificuldade maior no tratamento que no diagnóstico, né? Mas é claro que tudo isso que nós falamos com a evolução de máquinas vai ter mais e mais precisão. A nossa tendência é querer ver a célula, né? E eu acho que é isso que os cientistas estão trabalhando, né? É mais e mais resolução. Ótimo. Claro que eu quero conhecer o futuro, sempre quero, né? Tanto eu quanto os pacientes. Rafael, como que a gente acessa os serviços do Pompeia, né? Do diagnóstico de imagem? Quais são os canais disponíveis? Eu até acho que tu que tá com o passador ali pode deixar bem no final ali. A gente tem os contatos também, né? E essa era a imagem que tu queria falar antes, né, doutor? Da Anjo, né? Da Anjo aqui. A gente vai fazer um complemento do Dr. Ciro, que eu acho que é importante. A tecnologia já chegou na parte do ecossistema dentro do CDI. Então, a tecnologia já está implementada, a inovação já está sendo utilizada, né? Dentro das ferramentas e dentro do poder aquisitivo que nós temos para também fazer isso acontecer, nesse momento é o que tem de melhor. O que nós do CDI hoje estamos trabalhando fortemente não adianta eu ter uma tecnologia e o meu desfecho não ser rápido. Perfeito. Então, isso é o que a gente está
batendo de frente, otimizando o processo. O Ciro está aqui, a gente quer que ele laude mais rápido, quer que dê atenção em alguns certos tipos de laudo, cria processo de UTI, cria processo de paciente crítico. A gente veio até agora, até há pouco, conversando sobre isso. Ciro, a gente vai ter que definir tempo para paciente crítico, aquele lá tem que ser o laudo mais rápido. A gente está falando de 12 mil laudos mês. Né? Então é bastante. A gente tem que separar os processos, maturar eles, saber o que é urgente, saber o que é emergência e saber o que não é, para poder ir botando as nossas energias naquilo que de fato a gente precisa gastar energia e com um único objetivo: dar o desfecho rápido. Por quê? Porque o meu médico, quando ele está lá em cima tratando o paciente, muitas vezes ele está esperando somente o laudo para poder aplicar o medicamento. E isso, no final do processo desse meu cliente, desse meu paciente, faz total sentido para todo mundo. Então, a movimentação hoje da instituição, voltada ao CDI, é isso. A gente tem tecnologia, agora vamos fazer isso acontecer a nosso favor, a nossa instituição. Né? E isso faz com que a gente tenha aí os níveis máximos de qualidade, a própria ONA nível 3, né, que fiscaliza toda essa parte, essa movimentação. Somos aí o terceiro maior hospital conforme a revista Newsweek, né? Então, do estado. Então temos aí ano, né? O quarto ano seguido. E voltando à questão da tua pergunta em relação à comunicação, hoje nós temos os nossos telefones, né? O nosso agendamento, ele é um agendamento clássico, né? A gente utiliza o WhatsApp, né? Hoje é uma ferramenta que as grandes corporações utilizam, né? Magazine Luiza, a Amazon, né? Então a gente utiliza o WhatsApp como uma ferramenta, sim, de comunicação, porque ela é difundida, né, ao meio. Temos o telefone clássico, né? 3220 8008, e temos os contatos via WhatsApp, né? Que é 98114 2351 e 98121 4829. Você vai ser adicionado para o call center e lá as meninas vão passar todos os processos, agendamentos, os processos conforme o seu plano e os horários de disponibilidade de máquina. Trabalhamos praticamente com quase todas as máquinas 24 horas, né? Então isso é um ponto que é uma São Paulo, né, Ciro? Não dorme. 12 mil laudos. 12 mil laudos. Em torno de 10 a 12 mil laudos. Vai ter uma variabilidade de exames que a gente realiza em todo o ecossistema dentro do CDI. Ele quer que dê o laudo rápido, mas a gente é humano ainda, né? Se fosse tudo maquininha, seria mais rápido. Então, ainda, desses 12 mil laudos, por que eu tenho que antecipar o teu laudo? Então, essa é a grande pergunta que a gente tem que responder. Quem é que eu vou antecipar o laudo? Quem eu vou adicionar? Qual é o paciente crítico? Quem que eu devo gastar minha energia? Tanto na realização do exame, quanto a gente está falando do isso nós já tem a realização do exame. Porque eu sempre digo, o CDI, não interprete a comparação, mas é um aeroporto. Enquanto tem um avião na pista, eu não posso descer outro. Então, tem toda uma logística de realização de exames. Não é simplesmente abra uma agenda e vamos fazendo a coisa acontecer, não. Existe o avião que está taxando e o outro não pode descer, ele tem que subir para o outro poder descer. Então, dentro de toda a nossa organização, nós temos que definir quais os aviões que vão ter que descer, qual é a urgência desse avião, qual é o momento e depois qual é o momento que eu vou tirar esse paciente de dentro do avião, com urgência ou não urgência, para poder ter um desfecho correto. É uma analogia isso, né? É uma analogia, mas é perfeito. Ótimo. É por isso que existem os protocolos, né? Então, paciente com AVC... Paciente politraumatizado, a gente tem que fazer o laudo em até 1 hora, né? Então, esses laudos já entram num caminho diferente, né, do que o paciente chega lá e tem um problema menor. Né? Então, esse laudo a gente faz com mais rapidez, mais específico, né, no caso do AVC, para poder fazer o tratamento, né, de anticoagulação mais rápido, tentar fazer uma trombólise do trombo e evitar, às vezes, uma lesão irreversível cerebral. Então, isso aí nós estamos bastante adiantados, trabalhando com uma equipe 24 horas por dia, inclusive às 3 da manhã, se tiver isso, vai ter um médico lá para fazer esse laudo rápido. Isso. Né? E algumas vezes a gente precisa fazer um laudo mais elaborado, com mais calma, e realmente demora mais, então não é em todos os exames, mas
estamos trabalhando para agilizar o mais rápido Para possível. teres noção desse protocolo AVC, e a gente, não é porque a gente é da casa que a gente fica falando, mas é um protocolo muito bonito, que funciona muito bem, e ele está aí para acesso a todo tipo de paciente que tem um AVC. Quem tem AVC na família sabe que a luta é o tempo, é o tempo zero, né? De quando aconteceu até fazer o exame, identificar e vai utilizar o trombolítico ou não, que pode diminuir ou não as sequelas. Essa é o objetivo maior, né? Não vou entrar aos pormenores aqui. Para teres noção, quando o paciente é identificado na nossa porta de entrada, o CDI para. Entendeu? Então não é só tecnologia, é processo. Então o CDI para. O que acontece? Estamos com um paciente com AVC. Precisamos encaminhar para tomo. Quando a gente recebe na tomo, a gente acaba o exame, tira o paciente, entra com esse paciente, porque dentro dos aviões que estão descendo, as turbinas pararam, ele precisa pousar. E logo o médico faz o laudo imediato. Com o laudo imediato, o médico que está lá, e o neurologista chegando, que ele é acionado, ele tem maior ferramentas para uma tomada de decisão. Ele sabe o tempo zero, ele sabe o que está acontecendo na imagem, se é hemorrágico, se não é, se é isquêmico, e qual tomada de decisão ele vai tomar. E o relógio é contra, né? É uma ampulheta, não é um relógio, né? Ampulheta. E isso faz toda uma decisão do prognóstico, se o paciente vai ficar numa cadeira de rodas, e até para o serviço público, né? Enfim, né? Porque depois o governo que tem que... Claro. Né? Sim, Enfim. existe, né? muito longe aqui. longe, né? Mas na tua fala, Rafael, eu também já vou finalizando pensando que tem uma futurista, Lígia, até teve aqui conosco em Caxias do Sul, que ela fala assim, que quando a gente pensa em futuro, né? A gente pensa assim, que vai se aliar o que é o melhor da tecnologia com o melhor do que é o humano. Né? E quando a gente vai para dentro do ambiente de saúde e fala em ecossistema de saúde, a gente tem que pensar em tudo isso. Porque um exame por si só ele não vai entregar valor, mas ele vai potencializar o valor de uma instituição, do médico, de todos os profissionais, de toda uma equipe por trás disso. E feliz fico, né, representando aqui a Diretoria de Infraestrutura, onde a gente começa nosso podcast já, então Saúde em Pauta, trazendo uma área de tanta representatividade, né, e dando segurança à população de Caxias, e que convidamos, e tomara que esse podcast possa atingir muito mais, né, do que só a nossa sociedade aqui, para trazer as pessoas a conhecerem e usufruírem aí dos serviços e da expertise de vocês, tá, que estão muito bem representados aqui. O Bompec está de parabéns, representado por vocês, certo? Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. E aí, ficamos à disposição também. Um grande abraço.